Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Que é o Alisson vai vir lá que hoje a gente vai aprender um efeito de vidro, simula um vidro, né? É uma técnica, uma tendência que está vindo com força tanto em dispositivos mobile, também em websites e também no mundo do design gráfico. Eu vi esse efeito num canal gringo, vou deixar aqui o link da descrição e eu vou adaptar ele, que eu acho que com alguns ajustes fica ainda melhor, na minha ótica. Então vem comigo, vem para a tela do meu computador e vamos aprender esse efeito juntos. Baixei algumas imagens lá do site pixabay.com. Se você quiser as imagens também gratuitas, dá uma olhada lá que tem muita coisa maneira para você. Super recomendo. Bom, então vindo aqui na minha pasta eu tenho algumas imagens, vou utilizar elas, você pode usar qualquer imagem que funciona tranquilamente. Deixa eu reposicionar que eu tô um pouquinho... Aí, agora show. Vamos abrir então o Photoshop aqui, novo arquivo. E aqui você pode colocar o tamanho que você preferir. Eu vou colocar 1080 pixels de largura por 1350, que é um tamanho, por exemplo, de um post retrato para uma rede social, para o Instagram, por exemplo. Mas você pode colocar qualquer outro tamanho. Criando o nosso novo documento, bora fazer aqui o passo a passo. Você pode começar, por exemplo, por jogar já a imagem que você deseja lá no plano de fundo. Eu peguei aqui uma imagem com tons que não sejam tão contrastados, por exemplo. Se você tiver tons mais escuros, pegue uma imagem mais homogênea, um tom mais claro também. Eu acho que esse efeito fica mais interessante. Você pode aumentar o tamanho que você quiser. Essas imagens são de altíssima resolução, então não vai perder qualidade nesse tamanho de arquivo que a gente está trabalhando aqui. Show! Próximo passo, você pode utilizar as ferramentas de retângulo para fazer a criação dessa base aonde será aplicado o efeito de vidro. Ou qualquer outro tipo de forma personalizada também funciona. Então selecionando aqui, por exemplo, a ferramenta retângulo, colocar aqui na cor, pode ser qualquer cor, mas eu vou iniciar com uma cor branca, para a gente ver exatamente onde vai ficar. 80 pixels, por exemplo, de arredondamento dos cantos do retângulo, acho que vai ficar maneiro também, ó, ele não fica quadradinho, fica legal para o efeito. E aqui basta você criar do tamanho que você quiser colocar a informação. Por exemplo, colocar um cardzinho mais retrato assim também. Tecla V para selecionar rapidamente a ferramenta mover, vou centralizar no meu documento. Show! E agora como que a gente vai começar a realizar o efeito? A gente pressiona Ctrl, clica na miniatura de imagem do retângulo para ele fazer essa seleção. Seleciona agora a camada de baixo correspondente à imagem que tiver embaixo, pode ser imagem, brush, qualquer coisa que tiver embaixo você consegue fazer esse efeito desfocado. E se ela não está ainda em objeto inteligente, converte ela em objeto inteligente para que esses filtros fiquem editáveis. Numa imagem que a gente insere, incorpora no Photoshop, ele automaticamente já fica com uma miniatura do objeto inteligente. Se ainda não tiver, clica com o botão direito do mouse, vem aqui e converte em objeto inteligente. Vai estar nessas opções aqui, ó, converter em objeto inteligente, beleza? Então, dito isso, eu vou tirar a visibilidade da camada de cima para você já ver como que vai ficar a aplicação do filtro de desfoque gaussiano que a gente vai aplicar agora. Olha que massa, então a gente já tem um aspecto de vidro aplicado com esse filtro de desfoque. E aqui você vai regular o quanto você quiser a intensidade desse vidro. Você pode deixar bem desfocada, como seria um vidro mais grosso, por exemplo, ou levemente desfocar num vidro mais fino. Vou colocar aqui, por exemplo, 8, 10 e pode dar um OK. E o legal de você ter o objeto inteligente é que fica totalmente editável logo na sequência. Veja só, você pode expandir aqui, vir em desfoque gaussiano, aumentar, diminuir tranquilamente por aqui também. Show? E aqui, além do desfoque gaussiano, como opção, você pode também colocar um leve ruído, para ele dar uma leve textura no vidro. Então pode vir novamente em filtro, ruído, adicionar ruído, e aqui ó, você deixa de maneira uniforme monocromática e regula a intensidade também. Aqui eu aconselho deixar uma porcentagem bem pequena, apenas para dar um leve tom de textura assim, como você preferir na sua arte, no seu vidro. Olha que maneira. Então tá aplicado aqui. Agora, na sequência, a gente pode reativar a visibilidade do retângulo 1, que a gente acabou de criar ali na parte de cima, tira o preenchimento e a gente vai trabalhar com os detalhes no estilo de camada dele. Então, dando 2 cliques ao lado do retângulo 1 para abrir a janelinha de estilos de camada. Aqui que a gente consegue colocar efeitos bem interessantes. Nesse vídeo que eu vi gringo, ele colocava um efeito de traçado. E eu acho que um efeito de chanfro e entalhe fica mais interessante.
Por exemplo, aqui ó, ativando o chanfre entalhe. O que eu fiz de modificação? Eu coloquei o estilo em chanfre interno, mas aqui você também pode deixar no entalhe, que é bem no traçado de onde vai colocar. Eu quero ele interno, que ele vai pegar da forma para dentro. Outras coisas que eu modifiquei, na verdade deixa eu até tornar, restaurar padrão, para ver como que é, ó, com todo mundo é assim. Dessa mesma forma eu vou começar do zero. Então restaurando o padrão, colocando aqui interno. A profundidade você pode aumentar de acordo com o que você achar mais interessante. Se fica mais nítido, mais intenso. E aqui o tamanho, o quão mais grosso será esse vidro. Eu acho que fica interessante deixar mais fininho, ó, fica mais um aspecto de vidro, fica mais interessante. O sombreamento, de onde para onde que vai vir essa luz, eu gosto de deixar normalmente na diagonal, que fica mais interessante. E por algum motivo a minha câmera paralisou, então agora eu já voltei. Vi aqui no OBS que estava parado e acabei de voltar. Tranquilo? Dando sequência aqui então, o ângulo de onde você gostaria que essa luz estivesse vindo, eu gosto de deixar de cima para baixo, tipo numa diagonal, fica mais interessante. Então dessa forma aqui, ó, com um ângulo de 60 a 32 graus fica massa. A opacidade aqui da sombra eu gosto de deixar mais suave do que a opacidade do realce, que a divisão é a parte onde vai ficar claro. Eu acho que fica mais maneiro dessa forma aqui. E aqui você pode ir trabalhando, porque dependendo da forma, dependendo do tamanho que você criar essa forma também, você pode ir trabalhando com esses detalhezinhos um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Outra coisa bem massa e importante de colocar é o sombreamento de degradê. Veja, aqui eu tenho um degradê do preto para o branco, que você pode clicar e vir aqui em básicos e adicionar o preto para o branco. Normalmente, se você não tiver o painel de básicos, clica aqui na caixinha de cor, vai lá, coloca aqui ó, do preto, cor, vai lá, coloca para o branco. Dá um ok novamente. O modo de mesclagem deixei em divisão para que ele se contraste de uma maneira interessante, realçando um pouco de maneira contrastada o fundo. E a opacidade eu baixei, porque você veja que vai ficar muito intenso. Aqui também você pode controlar a seu gosto. Veja só. Vou deixar sei lá, uns 25%, 30%. Não são exatamente os mesmos números que eu coloco aqui que você deve colocar no seu. Depende da imagem que está no fundo também. Você pode ir vendo como que fica melhor para a sua ocasião. E aqui o ângulo também vou deixar inclinado, vindo brilho de cima para baixo em diagonal. Fechou? Com isso, acho que já fica massa. Não precisa colocar o traçado, na minha opinião. Dando um ok, veja que massa, a gente já tem um efeito de vidro muito bem aplicado. E aqui você pode colocar a informação que você quiser. Você pode pegar e colocar apenas textos aqui para fazer a divulgação do seu post, da sua arte que vai para o seu site, vai para o seu aplicativo, vai para o seu... Enfim, qualquer lugar você pode aplicar esse efeito que fica massa. Fica bem sofisticado, moderno. Por exemplo, você pode pegar o texto, clicar aqui e ir trabalhando com textos mais grossinhos, acho que fica interessante. Por exemplo, dentro da fonte Montserrat, que também é uma fonte moderna, utilize o black, a fonte mais grossa, o bold dela, que fica interessante para esse efeito aqui. E não coloca muita informação, que também eu acho que não fica maneiro. Muita informação de texto, não deixa muito carregado. Pode colocar imagens, enfim, como você preferir. Por exemplo, confirmando na barra de propriedades, canal, PSI, fazer uma divulgação do meu projeto. Por exemplo, clico aqui na minha imagem, arrasto para o Photoshop, adiciono, Alt, clico na forquilhazinha e diminuo proporcionalmente, até encontrar um tamanho que fique maneiro. Confirmando na barra de propriedades, ferramenta letreiro elíptico, clicando com o botão direito do mouse lá em cima, selecionando ela, pressionando Shift, clico e faço a seleção, coloco agora uma máscara de camada e pronto, tá lá. Aí você pode ir utilizando esse cardzinho em vidro para colocar as informações que você quiser. Maneiro? Ó, posso selecionar o texto, aqui a camada do texto, pressionando o Alt, clico sobre o texto e arrasto para baixo para duplicar, ou dou um Ctrl J na camada, que também serve para fazer essa duplicidade das camadas. Vou colocar aqui qualquer informação apenas para mostrar como que você pode espalhar o conteúdo no seu card de vidro. Ctrl T, diminuindo proporcionalmente o tamanho do texto. Vou deixar alinhado aqui com a informação de cima. Você pode ir variando a família de fontes também, como você quiser. Por exemplo, ó, duplicando no Ctrl J, também é outra forma de duplicar. Vou colocar aqui, ó, instrutor. Essa palavra eu posso deixar aqui numa fonte mais fina? Posso tranquilamente. Não necessariamente você utiliza apenas fontes grossas, só foi uma sugestão.
Posso pegar a mesma ferramenta de retângulo, fazer alguns detalhezinhos aqui embaixo, enfim, você pode ir trabalhando no design em cima desse vidro como você preferir para colocar a informação que você achar mais relevante. Claro que até esse fundo não faz muito sentido com o que eu estou passando aqui de informação na imagem, né? Mas, por exemplo, se você quer adicionar, trocar de fundo ou colocar até mesmo outros elementos, como que você pode fazer? Inclusive utilizando de uma maneira mais automática os efeitos que já foi aplicado lá na imagem de baixo. Vamos fazer, por exemplo, uma nova camada em cima, logo em cima da camada de plano de fundo lá atrás. Então, criei uma nova camada. Pego aqui a ferramenta pincel. Eu vou escolher algumas outras cores aqui complementares, para fazer apenas um efeito e mostrar como que você pode transferir essa imagem rapidamente, esse efeito na imagem de vidro rapidamente. Vou colocar, por exemplo, algumas gotas de outras cores aqui na minha imagem. Eu tô pegando e porque eu tô com a câmera em cima, mas o que eu tô fazendo? Eu tô vindo aqui na minha paleta de cores e selecionando novos tons. Olha. Enfim, por exemplo, coloquei novos elementos gráficos aqui. Como que a gente pode agora colocar esses mesmos efeitos de vidro que a gente colocou lá na flor de uma maneira rápida nessas bolinhas coloridas aqui que eu espalhei pela minha imagem? Clico o botão direito do mouse, converto em objeto inteligente. Nesse filtro inteligente aqui a gente pode pressionar Alt, clica nessa opção e arrasta e veja só, rapidamente a gente já tem o efeito de vidro aplicado também nessa camada de baixo que a gente acabou de aplicar mais um efeito gráfico. Legal? Então você pode ir passando esses efeitos para outras camadas se você desejar de uma maneira muito rápida. E aí, curtiu a aula, curtiu o efeito? Deixe seu like se você quiser aprender mais vídeos como esse, mais técnicas como essa no Photoshop. E se você quiser dominar o Photoshop num curso completo comigo, lojaphotoshop.com.br, meu amigo, minha amiga, tô te esperando por lá, as matrículas estão abertas, tem curso de design para iniciantes, você que está começando no Photoshop agora, curso de Photoshop para artes, para mídias sociais, você quer desenvolver conteúdos, criar, pode trabalhar e pode municiar aí suas próprias redes com conteúdos profissionais criados no Photoshop. Esse curso é muito útil para isso, curso de Flyer Banner, curso de Photoshop para fotógrafos. Cara, tem muita coisa massa, te convido a conhecer lojaphotoshop.com.br desde 2014, compartilhando conteúdo com você, com um slogan massa. Muito obrigado pela sua atenção, que falou foi o Alisson, e até os próximos vídeos do canal PSI.